Nós vamos respirando bem profundamente e vamos buscando a sintonia com os guardiões, sentindo toda a luz, toda a proteção. E nesse instante, vamos nos expandindo para buscar a sintonia com Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cinti e Cássio. E de mãos dadas com esses nossos irmãos, tão queridos que nos levam ao Hospital Santa Cruz, a todos os espíritos que estudam junto conosco. E vamos expandindo os nossos corações, a expansão da nossa consciência, para que possamos, nessa tarde, termos muito aprendizado para a nossa evolução espiritual. Que seja uma tarde de estudo com muita harmonia, equilíbrio e fraternidade. Graças a Deus. Nós paramos. No parágrafo começa com: meu caro, cada um dá o que tem. Fico muito feliz em conhecer pessoas como você. Algo mais? Não. Eu, um pouco mais abaixo, eu anotei o parágrafo começa assim: precisamos incentivar uma reciclagem no conceito de educação mediúnica no mundo físico. Eu marquei para ir para baixo. Em sua visão, o que seria prioritário divulgar sobre esse assunto? 2 pontos. Que a espontaneidade não exclui o conteúdo, a qualidade das comunicações. E que o objetivo da educação mediúnica não é apenas disciplinar a faculdade, mas, sobretudo, preparar o médium para o estado mental de disponibilidade psíquica que permita uma relação mais natural, intensa e real com o mundo extrafísico. Médium não é apenas aquele que percebe. Isso é fazer psiquismo. O médium educado com Jesus é aquele que percebe e sabe o que fazer com o que percebe. Como adquirir essa condição sem experimentar? Como saber o que se passa em volta na esfera do coração de um desencarnado sem conhecer profundamente o universo de si mesmo? Rever educação mediúnica significa rever, portanto, o nível dos laços afetivos entre os elementos do grupo, para que isso permita aos médiuns confiança, disposição, motivação com suas faculdades e a desejável naturalidade na relação com os espíritos. Quem sente no grupo encarnado a alegria de conviver, sentirá com facilidade a família de afetos espirituais que são a extensão dessa festa de alegria, gerando a naturalidade na relação mediúnica. Vamos conversar? Porque senão isso daí... Porque eu não sei onde que termina a palavra. Já foram, desde que você começou, foi tudo isso aqui. É? Tá bom. Então, assim, na primeira parte, eu queria dizer o seguinte. Quando fala em espontaneidade, não significa esquecer todas as regras e seja o que Deus quiser, né? Na realidade, o que ele está falando aqui é que você vai ser espontâneo, mas seguindo alguns padrões de qualidade na comunicação mediúnica, né? Porque senão você vai se jogar no chão, vai rolar, vai ter a cabeça na parede. Dependendo do espírito que você pegar, vai ser dessa forma, né? Eu vejo de uma outra forma. Ô, Helena, diga. Não, eu vi a espontaneidade de uma outra forma. Da pessoa se exprimir do jeito dela, de falar com as palavras, com as próprias palavras, entendeu? Não ficar rebuscando, nem... A pessoa ser espontânea, ser mais tranquila, assim. Mas quem fala rebuscado não é o médium, é o espírito. Não. A pessoa conseguir transmitir com... Como é que eu vou explicar o que eu estou pensando? Então, se for com... veja bem, as palavras difíceis vêm do espírito. E não do médium. E não do médium. Certo.
Existem muitos médiums simples, numa simplicidade que não estudaram, que não conhecem e falam rebuscados, porque não são eles, e sim são os espíritos, Sei, sim. tá? E eles buscam, eles têm eles falam, na hora que a gente busca um material que não filtre, então eles vão falar através deles. Então, não é essa espontaneidade. Mas sim a espontaneidade, que eu falei assim, o Sérgio falando assim, ó, não se jogar, não, a gente tem que Sim, tem uma certa disciplina. Mas no sentido de fazer a troca, no sentido assim, conversar com o espírito. Olha, o que que nós vamos, o que você quer de mim? Fazer esse fator. E só sei. com a espontaneidade que a gente consegue. Na realidade, isso que você está falando é o que vem na frente aqui, tá? Porque aqui ele fala assim, ó, o médio educado com Jesus é aquele que percebe e sabe o que percebe e sabe o Sabe que fazer fazer o com o que que. percebe, né? É, Então, Uhum. e isso demanda exercício, experiência, a pessoa trabalhar. No início ela não vai saber mesmo, né? Então, por exemplo, né, o que a gente ouve muito acontecer, não sei, por exemplo, aconteceu nessa quarta-feira, né? Não, eu senti tal coisa com tal assistido. Tá bom, e o que significa isso? É esse treinamento, essa experiência, essa conversa com o espírito que precisa ter, né, com os espíritos mentores. Por que que eu estou sentindo isso? Você não, porque você está puxando a energia que vem do assistido, ou porque é isso que o assistido está assistindo. Mas eu vou falar com quem? Eu vou falar com o meu mentor. Com o mentor, Eu isso. vou falar com o mentor que está do meu lado, trabalhando junto comigo. Porque por exemplo, vamos lá, na sala de radiações existe um mentor que está do lado de cada médium. E quando o dirigente pergunta por que está sentindo isso, ou se isso dá uma sensação boa ou ruim, não é que tá questionando o médium, é que é para precisa saber. gerar não é É um feedback, né? não é informação que a gente precisa gerar, a gente precisa informar, né, precisa gerar conhecimento. Qual que é a diferença? Informar é falar assim, a parede é verde. Conhecimento é a parede é verde porque nesse local aqui a gente precisa do verde para isso, aquilo outro. Então, simplesmente reportar o que está vendo é informação, mas não é conhecimento. O conhecimento você busca no diálogo com o mentor para entender aquilo que está vendo, o que significa para si mesmo, né? Mas isso acontece, acontece. Quando a gente vai fazer uma, uma mensagem mediúnica, eles já começam a conversar conosco. Nos dê espaço, por favor. Eu falei assim, qual vai ser o nível? Eu vou falar sobre isso. Aí você pode colocar, mas isso é o que eu penso. Ele falou assim, mas se a gente está vindo através de você, é porque nós pensamos da mesma forma. É um diálogo. Se a gente não tiver esse diálogo com os espíritos, essa é a espontaneidade. Perguntar o que que você precisa de mim? O que que você precisa para que eu auxilie? Essa é a troca. Sérgio, então Oi. na quarta-feira, quando eu vi aquele espírito sentar perto do assistido, eu tinha que perguntar para o meu mentor por que que ele estava lá? Sim, Era talvez, isso? talvez viesse. Vamos inventar uma história. Talvez o mentor fale assim: não, esse daqui é um espírito familiar que está próximo dele, causando toda essa dificuldade. Ou Ou, esse daqui é o mentor dele, que com as nossas energias está trabalhando o problema que ele tá sofrendo. ou esse é o obsessor que está do lado dele. Isso. Então, e aí o que Mas eu faz? senti coisa boa, eu não senti obsessor. Eu senti, parecia que era um protetor que estava ali E sentando Então perto vai dele. mais ou menos aí isso. Mas vamos supor que Mas fosse se o fosse uma obsessor. sensação, Oi? não ver, mas sentir. Por exemplo, Uhum. sentir um amargo, sentir um aperto.
Então, precisa saber, porque essa é fácil de a gente entender, mas imagina que você sentiu uma coisa boa, tá? E aí, de Hum, repente, você está num grupo mediúnico. Ah, o que que você sentiu? Ah, eu senti uma coisa muito boa. Ah, então a gente pode dar alta para o assistido. Não, você sentiu o mentor dele. Você entendeu por que que é a diferença em que você precisa entender o que você está sentindo? No caso do que Ou fazer a leitura do que você está sentindo, né? é isso. Fazer essa troca. No caso que a Vera falou, vamos supor que ela perguntasse e que ela não tivesse sentido bem, né? A gente tem que partir por alguns exemplos só para a gente poder compreender o que a gente está falando, né? Então, por exemplo, a Vera percebeu alguém do lado dele, mas não teve nem a sensação se era boa ou se era ruim. Aí perguntou para o mentor. O mentor falou assim: esse é o obsessor dele. Ou seja, olha, o que eu vi é um obsessor dele que está envolvendo esse assistido. Tá bom, o que que a gente poderia fazer? Pegar esse assistido e jogar para o trabalho de sexta-feira. Entendeu? Por hum, quê? Porque é um trabalho um Mais pouco mais, centralizado. mais aprofundado, mais focado em determinado tipo de coisa. Então, é por isso que é importante a gente perceber e traçar esse diálogo com o mentor para a gente compreender o que está vendo. E e no é um caso da problema, sensação também, no caso da a sensação, mesma a mesma coisa. coisa. A mesma Então, se eu coisa. estou sentindo um aperto na garganta, Aham, então por Então, que assim, que estou sentindo esse aperto na garganta? isso. Por que ó, está aí me assim, causando isso? quais são as perguntas, né? Em Isso, relação ao trabalho de quarta-feira. quarta-feira, isso. Você teve um assistido, assistido número um, nada. Chegou no assistido número 2, passe lá de harmonização. Eu comecei a sentir o aperto na garganta. Então, não era do um, Não, do era do dois. 2. E também não era da própria pessoa. Porque estava normal, não é seu. Então, porque a gente tem que fazer isso. Não tem problema nenhum. Não era do um, é do 2. Sim. Se é do 2, o que está acontecendo? Ah, aperto na garganta? Ele pode É, estar com angústia. Ele pode estar precisando falar. Aí é onde que a gente vai falar assim, ah, é ansiedade. E se ele tiver com um problema físico? Por isso que a gente tem que dividir os corpos. É físico, é emocional, é espiritual. O que está acontecendo, mentor? tá certo. Porque o aperto na garganta, todo mundo fala assim, ah, ele precisa falar. Mas se ele tiver com dor de garganta? Se ele tiver com uma esofagite? Você pegou. Então, assim, a gente tem que saber, e é só o mentor que vai saber dizer. Mas isso não é uma coisa que você faz assim, ah, agora entendi, vou fazer isso. Não é uma coisa Não, que acontece de uma hora para outra, é uma coisa que você é, precisa treinar, você precisa exercitar. É por isso que eu sempre faço perguntas, né? Por quê? Porque eu fazendo as perguntas vai ajudar o médium a buscar alguma informação a mais, entendeu? E aí entra um pouco naquilo que está logo em seguida aqui. Deixa eu ver. É, Rever educação mediúnica significa rever, portanto, o nível dos laços afetivos entre os elementos do grupo, para que isso permita aos médiuns confiança, disposição, motivação com suas faculdades e a desejável naturalidade na relação com os espíritos. Por que é importante esse parágrafo? Porque para muitas pessoas, quando o dirigente pergunta, é porque ele está duvidando do que a pessoa está sentindo. E não é nada disso. não, Eu diria eu que ele acho que é precisa sempre um descer. complemento, né? É Isso, sempre um é isso aí. complemento. É um Ou complemento. então, basicamente, também ajudando o médium a se colocar perante a percepção dele, né? Porque Uhum. sentir a gente sente um monte de coisa o tempo inteiro. Boa parte é É, nosso, mas boa parte não é. Então, esse exercício é importante. E por que ele fala da boa relação entre entre as pessoas do grupo? Porque se tiver desconfiança, na próxima vez o é, médium, ó, cala a boca. Por é. quê? Ah, vai ficar me questionando, vai questionar o que eu estou sentindo, né? Ó, eu trabalhava num grupo mediúnico, a gente trabalhou vários anos juntos, tá?
E que era assim, a gente conseguia no início não, mas com o tempo, com o passar do tempo, a gente, com toda a afinidade, na hora que o dirigente estava lá, né? Porque o dirigente joga telepaticamente e a gente tem que captar. A gente via aonde estava, qual era o problema, a gente conseguia muitas vezes, a gente sabia que caso de desobsessão, né? E a gente chegava no obsessor e a gente não tinha o envolvimento, mas cada médium ia falando, ó, o obsessor tá aqui, ele quer isso, ele quer aquilo, e a gente tinha tudo, mas isso é com tempo, isso é com muita afinidade, com muito estudo. A gente estudava, né? Era um grupo que a gente, antes de iniciar, a gente estudava, a gente trabalhava as nossas características individuais de médium, então assim, a gente consegue, né? Porque a gente está ali, o plano espiritual está ali. É aprender a ter essa espontaneidade, mas principalmente saber o que vai perguntar. A gente não pergunta por curiosidade, mas a gente pergunta no sentido. As minhas perguntas sempre foram essas: o que eu posso ajudar? O que você quer que eu faça? Sustento ou você quer uma ação mais? E ali a gente vai trocando. No nosso caso das radiações, nosso trabalho é simplesmente, nesse momento, de doação de energias. Mas as percepções podem ajudar no direcionamento do tratamento. Entendeu? Então é importante ter essa troca, né? Aqui, continuando. Quem sente no grupo encarnado a alegria de conviver, sentirá com facilidade a família de afetos espirituais que são a extensão dessa festa de alegria, gerando a naturalidade na relação mediúnica. Ou seja, se você tem essa alegria de viver, de conviver com os encarnados, você transfere essa alegria também com do plano espiritual. Então você não é somente eles que vão estar próximos de nós vamos estar próximo deles também, entendeu? E aí fica muito mais fácil a gente buscar essa comunhão, essa troca de informações que eles podem trazer para nós, né? Continuando um pouco aqui. Sem esse afeto, possivelmente a autenticidade mediúnica sofrerá um largo reducionismo. Para muitos grupos, a visão de mediunidade está restrita ao socorro aos desencarnados. Um grupo que deseja avançar necessita ampliar o entendimento e perceber mediunidade como canal de interação entre as diferentes esferas vibratórias da vida, celebrando a alegria e a cooperação, a convivência e o aprimoramento. O que ele está querendo dizer aqui? Muita gente acha que ser médium é chegar na sala lá de desobsessão, incorporar o espírito obsessor, deixar transmitir a mensagem e pronto, é isso a mediunidade. Não, a mediunidade é troca. Não só para passar mensagens que vão ajudar o grupo a se movimentar, como também essa troca com o mentor para saber o que significa aquela sensação, aquela percepção que eu estou É tendo. isso aí. Tá? Sempre tem uma sensação. Sempre tem uma Todos sensação. os trabalhos. Todos os trabalhos sempre tem uma sensação, sempre tem alguma coisa. A gente não tá. Médium é um trabalho em ação. Então a gente precisa ter isso dentro de nós. Quando nós estamos passivos, a gente não está trabalhando mediunicamente, a gente está sustentando. A gente está dando sustentação e às vezes a gente não está nem ali. Porque como o pensamento é rápido, às vezes a gente voa e vai para outro lugar. Então é onde que a gente fala, o médium em ação, ele não é um elemento quieto. Porque isso tem muito. O médium tem que ficar ali, paralisado, em silêncio, fechado. Não é um trabalho de médium. O médium sempre está em ação. Aí você fala assim, mas como que eu vou estar ali se eu estou conversando? Tudo bem, se você está conversando, então traga o que você está conversando e como que está o ambiente do plano espiritual.
Estou vendo isso, 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 isso. Então eu estou em movimento. Eu não estou em silêncio. Quando eu estou em silêncio, eu estou passivo. Eu não estou participando. Eu estou passivo. Ou estou na sustentação, eu estou doando energia para a sustentação, então eu estou fazendo um outro trabalho. Mas mesmo nessa doando energia para sustentação, você tem percepções que você também pode dividir com o grupo. Também. Mas às vezes o médium não capta. Não, Não não, estou capta falando no caso de porque. captar, Não capta por quê? Porque não tá. porque está focado naquilo que está fazendo, muitas vezes. Não vejo assim, Hum. tá? Eu vejo que assim, se ele estiver focado, ele vai estar participando, ele vai estar doando, vai estar sustentando, mas vai estar participando desse jeito e vai te dar movimentos. Mas se ele não estiver focado, ele vai estar com o pensamento voando. Assim, Aí ele acha que ele está doando, mas ele não está doando. Entendeu? Ai, meu Deus, a Leda tá. Fala, Leda. Por quê? Então vamos embora. a dúvida é uma atitude muito saudável para todo médium que deseja melhor servir e aprimorar seu trabalho. Entretanto, quando os grupos não se amam mutuamente, a dúvida pode caminhar para a desconfiança e o descrédito, desmotivando os médiuns e criando conflitos insuperáveis. Então, Não pode se ter dúvida. Tem que ter tudo sendo sempre explicado e resolvido. E se a pessoa não entendeu na hora, ela vai ter tempo depois de pensar e raciocinar e entender. a dúvida ela precisa existir, entendeu? Porque é, é só assim que você vai acabar separando o que vem da sua mente do que vem de fora, entendeu? E esse o trabalho como a gente realiza aqui no Pingo de Luz é bom nesse sentido porque toda vez que a gente tem contato com o trabalho com o assistido, a gente não sabe quem é o assistido. Porque quando a gente sabe, a gente polui a nossa mente com aquilo que a gente acha do assistido. Entendeu? E aí, aí a coisa começa a ficar meio complicada, porque o que eu tô sentindo, por exemplo, é um assistido é teu vizinho. Você sabe que ele briga o tempo inteiro com a família, né? E Aí você aí vai misturar, né? Vai você vai misturar a misturar o que sensação você conhece. do que você Isso, pensa dele, é do isso que aí. tem que Ó, ser. É isso Entendi. aí. Aí sim, a aí eu entendi. Leda falou de uma dúvida e você falou de outra dúvida. Hum. A Leda trouxe que a dúvida deve ser resolvida. Que dúvida que deve ser resolvida, Leda? Dá um exemplo. Aqui, eu vou dar um exemplo do que nós estamos falando aqui. Tá. Como que eu estou iniciando, né? Então, como é que eu vou separar? ah, Como é que eu vou. Por exemplo, eu tenho uma sensação. Vamos lá, tem uma sensação. Vamos falar da radiação, né? Que é mais fácil. Tem uma sensação de nariz, de aperto na face, qualquer coisa. Eu passo isso. Olha, Uhum. tive essa sensação assim, assim. Aí, como que eu vou? É na hora? É depois? É durante a sensação? Como é que eu vou tirar essa dúvida com o meu mentor? Como é que eu vou me expressar com ele? Como é que eu vou falar com ele? Por favor. Então, assim, essa dúvida na hora que, por exemplo, sentir travar, sentir aqui. Mentor, quem tá, né? Você tá lá, você trabalha com Dário. O que que tá acontecendo? O que que significa isso daqui? Por que que eu estou sentindo esse Por que que eu aperto tô no sentindo? nariz, por exemplo? Antes, né? Na Durante o hora que eu sinto, na hora que eu no- estou Na hora que você sentindo. sente. E se você quiser Sim, sim. trabalhar, né, como trabalho online, com alguma coisa que você anote, anota. Porque aí depois, nem sempre é legal falar ali
na hora, depende do dirigente. Tem dirigente que prefere que fale tudo no final. Mas mesmo no nosso caso aqui, principalmente agora que a gente está com poucos assistidos, terminou Um um assistido. assistido, pode falar, olha, Um eu bloco, senti né? isso Às assim. vezes fala 2, 3, né? Não, pode ser logo depois do assistido, porque a gente não faz uma pausa entre um assistido e outro. Faz. Nesse momento pode falar. Por quê? Porque a gente não vai se desconectar, pelo contrário, a gente está focado naquilo que está fazendo, ainda está em contato com aquele assistido. E a desconexão não Eu esperava acontece sempre, eu porque esperava sempre, né? Quando ele dá aquela pausa, faz 3, aí dá uma pausa, aí a gente dá uma. Aham. Aí que eu falava alguma coisa, que Mas eu tinha se é uma coisa. sentido lá, né? No Isso. assistido. Mas, por exemplo, quando você fala alguma coisa e não ficou muito esclarecido para você, tá? Você recebeu Uhum. lá o aperto no nariz lá e você É, perguntou e você não conseguiu perceber nada mais do que isso. Talvez você falando, alguém tenha sentido alguma coisa que complemente o que você está falando. Entendeu? entendi. Mas vou ser bem claro, para quem está iniciando, para quem nunca trabalhou dessa forma, leva um tempo para as coisas começarem a aparecer, entendeu? e tomar efeitos. Você não vai conseguir de uma hora para outra. A gente tem um exemplo de uma pessoa que trabalha conosco na quarta-feira, que no início ela falava, 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 e agora ela já fala de uma outra maneira. Uhum. Ela já vai lá, ela já pontua, ó, é tal coisa assim, assim, assado. Mas no início dela, ela falava. E aí a gente fala, é o que o médium precisa, vai lavar, vai precisar, até ele conseguir, ele vai expandir essa consciência. Na hora que ele continuou e ele não foi cerceado, ele vai dando margem, até que ela consegue, expandindo a consciência, colocar aquilo que realmente é. E bate direitinho. Se você tiver com a ficha, você tá vendo a ficha. Mas isso daí é com treinamento. O treinamento significa eu falando, não tendo medo. Posso falar? E olha, eu tenho pouco experiência com essas percepções, né? Mas quando eu tinha as percepções mais fortes, não apareciam alguém falando na minha mente, mas simplesmente brotava informação na minha mente e não sei de onde que vinha, entendeu? E aí eu falei assim, É é isso. isso, entendeu? Muitas vezes você pode, principalmente no começo, você pode perguntar, pode tentar saber e não vai vir nada, e tudo bem, vamos trabalhando com a informação que a gente tem, entendeu? Mas assim, geralmente o dirigente tenta ajudar ao máximo esse médium no sentido assim, quem estiver dirigindo, falando, ó, é o caminho, tá? Fique sossegado, você tá, é isso mesmo, não vai contar a ficha. Mas Sim. falou assim, ó, não vai contar a ficha. Mas é isso mesmo, ó, você tá certa, acalme o seu coração, se fortaleça. Aconteceu isso na quarta-feira. Eu não sei quem foi que falou, assistido o número tal e o número tal, eu senti isso assim, assim, assim. E aí eu falei assim, então, esses dois assistidos têm o mesmo tipo de problema que é relacionado a isso que você está falando. É. Perfeito, sabe? Acho que Então, foi a assim, Rita. Acho que foi a Rita, né? A A Rita Rita não de estava Cássia. não A tava Rita nessa não Foi a estava. Rita de Cássia? Não, a né? Rita não, não estava nessa quarta. Eu acho que foi a Débora. Foi a Débora. Ah, foi a Débora, isso. então, aí assim, a gente dá o conforto pro médium, por quê? Porque ele entrou. E ele não precisa, assim, e para que ele se fortaleça, você entendeu? Por quê? Ah, eu sou o melhor? Não, mas eu estou no caminho certo, então eu vou continuar expandindo para mim continuar trabalhando, entendeu? Confiança, parceria. A gente precisa desenvolver esse sentimento num grupo de médiums para que o trabalho seja cada vez melhor, entendeu? Ah, mas eu não sinto nada. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não sente nada, não sente nada. Tá lá fazendo a doação, a proteção, doando energia para os outros médiums, coisas desse tipo, entendeu? Não é que a gente está aqui incentivando esse tipo de coisa. No sentido assim, você tem que falar, 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 Tem que falar. falar qualquer coisa. Não, Não, você nem tem que sempre a falar gente aquilo que você está sente. sentindo, É, não é de entendeu? todos os sentidos que às vezes a gente tem uma reação. E às vezes não é toda Não, vez também, não é?
Não. E às vezes não é para todos assistidos, justamente porque você está iniciando o seu desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico não é o estudo. O estudo é conhecimento, né? Desenvolvimento É, mediúnico acontece no trabalho do dia a dia. Vamos parar? é. Ah, que Vamos. Eu pena. falei hoje, né? Você pegou aí? Estava tão bom, né? Tão esclarecedor, tão bom. Onde é que nós paramos? Que linda visão, doutor Inácio.